O mistério do primeiro evangelho. Quem realmente foi o primeiro a registrar os ensinamentos de Jesus? Muitos acreditam que foi Mateus. Mas e se te dissermos que, na verdade, o pioneiro foi um homem pouco falado, mas fundamental? Um jovem judeu chamado Marcos, conhecido também como João Marcos. Conferir. Atos 12:12. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas seu nome ecoaria nos séculos como o autor do primeiro evangelho escrito. Seu legado começa numa casa em Jerusalém, a casa de sua mãe, Maria, uma mulher viúva, de boas condições, cuja residência se tornou ponto de encontro dos primeiros cristãos. Alguns estudiosos acreditam que foi ali, entre aquelas paredes silenciosas, que aconteceu a última ceia. Um lugar comum, mas que se transformaria em palco da maior história da humanidade. Agora, antes de continuarmos, se você está gostando dessa investigação sobre a origem dos evangelhos e quer mais conteúdos como este, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a espalhar a palavra com profundidade e qualidade. Voltando à história. Embora não tenha sido apóstolo, há uma suspeita surpreendente sobre Marcos. Muitos estudiosos acreditam que ele foi o jovem que aparece em Marcos 14, versículos 51 e 52, fugindo nu na noite da prisão de Jesus, após largar o único lençol que o cobria. Um detalhe quase despercebido no texto bíblico, mas que talvez seja a forma discreta de Marcos se inserir no próprio evangelho. O que é fato é que ele se tornou discípulo próximo de figuras gigantes do cristianismo primitivo. Foi primo de Barnabé. Viajou com Paulo em sua primeira missão e estava ao seu lado até seus últimos momentos. E mais do que isso, foi considerado um verdadeiro filho por Pedro. Conferir. 1 de Pedro 5:13. Um título que diz muito sobre a profundidade dessa relação. E aqui vai um reengajamento poderoso. Você já imaginou que o Evangelho de Marcos é, na verdade, o eco fiel das pregações de Pedro? Sim, cada palavra escrita por ele carregava a voz do apóstolo, moldada pelo Espírito Santo. Marcos não foi apenas um escriba. Ele foi o intérprete direto de Pedro em Roma, o canal entre o grande apóstolo e o papel que eternizaria as boas novas de Cristo. Marcos, a voz silenciosa de Pedro. Enquanto outros evangelistas traziam longas narrativas e reflexões, Marcos escolheu a urgência. Seu evangelho é o mais curto entre os 4, mas sua intensidade é inegável. Era como se ele gritasse em cada versículo: conheçam Jesus, agora. Seu texto se tornou a base para Mateus e Lucas, revelando que, mesmo sem estar entre os 12, Marcos foi essencial para que o mundo conhecesse o Filho de Deus. E isso nos leva ao segundo ponto de reengajamento. Como alguém que não caminhou diretamente com Jesus pôde captar com tanta precisão suas palavras e ações? A resposta está em sua intimidade com Pedro e sua total abertura à ação do Espírito Santo. Mas a história de Marcos não para em Roma. Após o martírio de Pedro e Paulo, ele parte para Alexandria, no Egito. Lá, não apenas continuou a evangelização, como também se tornou o primeiro bispo daquela igreja. Um marco histórico. Porém, sua fidelidade à missão teve um preço. Entre os anos 68 e 72, Marcos foi martirizado em Alexandria. Seu sangue se misturou à semente do evangelho que ele tanto anunciou. E mesmo após sua morte, sua história continuou a se mover. Em 825, suas relíquias foram transportadas para Veneza, onde é venerado até hoje como padroeiro da cidade. E aqui vem o terceiro ponto de reengajamento. Quantos sabem que aquele evangelista de poucas palavras foi também símbolo de resistência, coragem e entrega total? Marcos é um exemplo claro de como Deus usa pessoas aparentemente comuns para cumprir propósitos extraordinários. Sua vida é um chamado. Você não precisa estar entre os 12 para ser instrumento de algo eterno. Basta fidelidade. Por isso, deixo aqui essa oração. Que, a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis e corajosos, companheiros uns dos outros na missão de evangelizar. Que nossa vida desperte nos corações
o desejo de conhecer Jesus Cristo. Se essa história tocou você, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e comente. Quero ser como Marcos, fiel até o fim. São Marcos Evangelista, rogai por nós.